Eu queria fazer uma primeira pergunta sobre essa rede Rio de computadores. Sim. E, quer dizer, eu sei que o MCT está trabalhando nesse conceito do trabalho em rede de uma forma ampla. Como que está se dando hoje? Quer dizer, em que estágio que está hoje aí a montagem dessas redes, usando também outros centros regionais em pesquisas? O projeto Genoma gerou um padrão que hoje pode ser multiplicado? É difícil falar, porque a palavra rede, nesse caso que eu mostrei aqui, é uma rede internet. Mas a rede aí do projeto Genoma é uma rede de pesquisa. Hoje o que o MCT tem fomentado muito é que, ao invés da pessoa ficar dentro da sua própria instituição fazendo uma pesquisa, às vezes tem uma instituição do lado que está fazendo pesquisa semelhante, então eles estão formando as redes de colaborações. E aí não interessa qual instituição está sendo feita. E aí ele pede para se fazer um projeto único, tem uma liderança de uma instituição, no caso de biomateriais, por exemplo, a liderança do CBPF, no caso de Genoma, a liderança do Laboratório Nacional de Computação Científica. Tem um laboratório muito grande no estudo de genoma, que até o presidente Lula esteve visitando há pouco tempo. Então, as redes são hoje uma forma de otimizar o investimento público. Então, eu acho que é claro que a rede de computadores, ela também vem para auxiliar isso. Você não vai ter que fazer uma rede para cada instituição, você pode otimizar isso. É o que a gente está fazendo agora, você sentar todo mundo, a parceria, inclusive com prefeitura e empresas, que é o caso da Supervia e do metrô do Rio, que estão se beneficiando porque eles também vão ter pares de fibra associados a eles, ou seja, isso tudo é um fortalecimento que eu vejo dessa ideia hoje de redes que o Ministério está desenvolvendo. Meu nome é Walter Bartels, presidente da Associação das Indústrias Espaciais. Eu ia fazer um comentário e uma pergunta ao general Ribeiro Souto. O senhor colocou ali naquela lista das famosas ações, o apartheid da África do Sul, o que aconteceu, senhor? Eu queria acrescentar uma coisa para o senhor, uma lista, que não foi uma ação externa, mas uma ação interna no Brasil. Na década de 90, a primeira metade da década de 90, recebi, acho que foi a última visita do War College dos Estados Unidos. Eles sempre vinham fazer umas visitas, eu não me recordo se continuam vindo aqui. E naquele jantar, churrascaria, caipirinha, aí foi o assunto deles foi o seguinte: pois nós estávamos preocupados com vocês aí no final da década de 80, VLS, Osório, o AMX, o programa nuclear. E ele falou assim: pois nós não tivemos que nos preocupar, porque vocês mesmos se encarregaram de acabar com todos esses programas. Quer dizer, isso está dentro do que o Luiz Nassif citou no começo, da gente não conseguir levar avante no Brasil as coisas que estão sendo feitas. Aquele comentário que foi colocado. E que agora eu vejo, por exemplo, na questão da Estratégia Nacional de Defesa, uma mudança de rumo que eu espero que seja permanente. Bom, isso é um comentário que eu... imagine o que você podia discutir com o War College depois de uma assertiva dessa, ele tinha toda a razão. Agora, eu só tenho uma pergunta. Eu tenho atuado nos comitês gestores do Fundo Setorial, e eu me lembro nós apoiamos um desenvolvimento da tecnologia do IME, que é bolômetro. Eu nunca tive resultado dessa atividade do IME, né? O bolômetro é uma forma diferente de ter um sensor que não necessita, um sensor de infravermelho ou coisa semelhante. Eu não sou especialista nisso, mas não necessita de fazer diferencial de temperatura para poder ler. O senhor, por acaso, soube o resultado dessa pesquisa no IME? Bom, um dos companheiros que está terminando, acho que defendeu a tese de doutorado dele há uma semana atrás, de certa forma ele foi beneficiário desse trabalho dentro do IME. Ele hoje é o gerente do projeto de sensores que eu mencionei hoje aí, que envolve o próprio IME, a COP, Unicamp, SEMPRA, PUC
e a firma optoeletrônica. Agora, a pesquisa específica que o senhor mencionou, eu não tenho a resposta. Agora, eu tenho a resposta do arrasto dela. Tem um doutor vindo aí desse estímulo, lá um pouquinho lá atrás. Até porque a primeira vez que eu ouvi falar de bolômetro foi esse caboclo que falou para mim, eu não sabia o que era. Não é? Quer dizer, então, se deu resultado, realmente eu não sei. Agora, trouxe um arrasto, como tudo que acontece na nossa área, que é alguma coisa que a gente investir, pode ter certeza, mesmo que não queiramos, vai dar algum resultado. Pois ele é o gerente do projeto e com uma capacidade, eu diria, boa, né? Porque para estar interagindo com todas as instituições, não seria... É o que eu poderia dizer. Deixa eu só fazer uma perguntinha, bem rapidinho aqui, que é uma curiosidade minha. Eu estou escrevendo a biografia do embaixador Walter Moreira Salles, que foi o embaixador do Brasil em 52 nos Estados Unidos, e estou com acesso a um relatório histórico extraordinário. Ele trabalhou muito com Álvaro Alberto, quando o Álvaro Alberto esteve lá buscando elementos lá para construir um programa nuclear brasileiro. E estou com um relatório detalhado de um técnico do projeto Manhattan, lá que foi contratado pela embaixada, e traçou um relatório de todas as especialidades que seriam necessárias para o desenvolvimento de um acordo atômico e quais as instituições brasileiras que já estavam aptas a desenvolver cada parte. Esse relatório provavelmente é inédito. Para quem que eu poderia encaminhar em termos de museu, assim, de... Bom, eu gostaria de recebê-lo, agora não sei, acho que não sou o único. Acho que via o Ministério da Defesa para distribuir para as 3 forças, pô. Ah, é? Uma cópia disso aí. Ah, legal, vamos É essencial que a gente tenha isso, que a gente conheça isso, né? No geral. Eu acho que a gente trabalha lá no CETEC só na parte de defesa, mas ainda assim eu acho importantíssimo que a gente tenha acesso. E acho que eu estou falando por mim, mas eu diria que se eu tenho interesse, por razões de um mínimo de conhecimento que eu tenho, com certeza, os pesquisadores da aeronáutica e da Marinha inclusive, que eu não sei se tem alguém aqui, eu tenho certeza que teriam interesse. Eu tenho 2 perguntas, uma para o Dr. Marcelo Pontes, né? Eu não conhecia, né, o potencial do centro, né, do CBPF, e estou vendo aí uma grande capacidade na formação de sensores, né? O senhor falou aí sobre esse detetor de neutrino, né? A princípio os senhores estão pensando em usá-lo, né, em viatura, né? Mas eu estou vendo aí no área da defesa, né, imaginemos no futuro um acidente nuclear ou o que for, né? Acho que é essencial que um sensor desse evolua para ser embarcado, né, num vante, né, exatamente para a gente sobrevoar a área, né, perigosa, né, o típico aplicação de um vante, né. Então eu vejo aí um grande sinergia. O que o senhor acha disso aí? Esse projeto é um projeto novo no CBPF, deve estar está completando o 2º ano, e na verdade hoje ele não está sendo pensado para embarcado. Ele foi pensado no Brasil pela situação geográfica da usina de Angra dos Reis, porque a usina fica bem cercada de montanha, então a própria comunidade internacional achou muito útil, porque os raios cósmicos interferem nesse tipo de medida, naquela região iam interferir menos. Então a própria agência internacional ficou muito interessada na localização desse projeto de pesquisa. E como o CBPF era a instituição que estava envolvida nisso, ele começou a liderar isso. Agora, essa etapa de fazer uma instrumentação embarcada para fazer uma medida, aparentemente eu acho que deveria ser conversada com o pesquisador responsável, que é o professor João Carlos Alberto dos Anjos, o diretor antigo, o anterior diretor do CBPF. Ele é o pesquisador que é o responsável por essa pesquisa, mas me parece que seria possível sim, dependendo de algum tipo de análise que tem que ser feito. O que esses detetores fazem são contar partículas. Eu não sei a quantidade de partículas que são emitidas nessa reação nuclear e nem num reator que está sendo utilizado para produzir bomba atômica. Mas aparentemente a ideia parece ser muito boa. Pode ser uma segunda etapa do projeto evoluir para esse tipo de instrumentação. Eu tenho uma outra pergunta para o general Rubio Souto.
é um comentário, né? Tive a oportunidade de visitar lá o CETEX e vi lá a iniciativa, a excepcional iniciativa do CETEX em trabalhar em fibra de carbono estratégica, né? Desenvolvimento da fibra de carbono aí a partir do petróleo, né? E aí gostaria de saber qual que é o planejamento, né, dos senhores lá, quando que a gente estima que a gente tenha realmente uma fibra, né, de uso, né, que possa ser usado, né, por exemplo, o setor aeronáutico, por exemplo. Com relação ao projeto de fibra carbono, talvez fosse interessante mencionar que o mercado de fibra de carbono no mundo ele é dominado fundamentalmente pelos japoneses. Não é? O americano tem uma parcela, mas fica a impressão de que é para não... Ele mantém os projetos de fibra carbono de forma estratégica. Os próprios europeus adquirem a fibra carbono do Japão e tem duas fontes de fibra carbono fundamentais, né? A poliacrilonitrila, PAN, com cerca de mais de 60% do mercado mundial e cerca aí de 30% oriundas dos resíduos aromáticos do petróleo, que os pesquisadores lá não gostam muito, não. Eu costumo dizer que é o rejeito da indústria petrolífera, né? Tira a gasolina, o querosene, o óleo diesel, etc. E aquele restante que fica, que vale muito pouco, aquilo lá é um insumo básico que, submetido lá a aquecimento, se transforma em piche, um processo extremamente simples, né? Mas do tipo aquele da receita de bolo, que tem uma que faz, né, o bolo sai direitinho e dá a mesma receita para outra pessoa e não faz. Bom, do piche, nós estamos então fazendo a fibra carbono. Agora, o financiamento ele é da Petrobras. O problema de sair da escala laboratorial para ir para o mercado, que é a essência da sua pergunta, a Petrobras andou fazendo sondagens com grupos nacionais e até grupo francês para a associação, né? Há uma tendência dentro da Petrobras para que ela própria acabe tratando de fazer essa migração do laboratório para a indústria. Quer dizer, há gente dentro da Petrobras que defende fortemente que ela própria, tal é o impacto estratégico que isso vem a ter no futuro, mas eu não posso responder pela Petrobras. De qualquer sorte, a iniciativa, pelo fato dela estar aportando uma quantidade para nós expressiva de recursos, embora para a Petrobras não seja muito, a iniciativa vai depender da Petrobras. Agora, era preciso uma determinada impulsão e uma determinada velocidade que eu não posso responder por isso. Imagino que se houvesse a decisão política de parte de quem tem a possibilidade de fazer isso aí, no espaço aí de eu vou estimar, sem ser especialista, nem na área industrial e nem na área científico-tecnológica, mas aí de 3 a 6 anos. Se poderia ter colocado no mercado desde que as iniciativas sejam, eu diria, não é? Todos sabemos que, do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, nós estamos vivendo uma conjuntura muito positiva, mas essa conjuntura positiva, qual é o impacto da crise? Da crise que se avizinha, do preço do petróleo que chegou aí, não é? Qual é o impacto para o país? A gente queria que continuasse, do ponto de vista do MCT e da FINEP, saindo de 50 milhões da FINEP em 93, 92, me parece, para mais de 2 bilhões no corrente ano, e estava estimado em mais de 3 bilhões no ano que vem. Agora, isto com a crise, com a situação do país, com a situação internacional, nós não sabemos. Tomara que não haja impacto. Eu tenho uma pergunta para o General Ribeiro e para o Marcelo. General, eu achei brilhante as 3 colocações que o senhor fez, né, a respeito da França, da China e da Índia. Achei particularmente fantástica a particularidade, a sensibilidade. Os outros 2 achei um pouco desconfortável, que o senhor citou. Com certeza. Né? Mas, falando de tecnologia, há pouco tempo uma delegação da Coreia do Sul
veio para cá para o Brasil, a gente esteve presente, e eles decidiram não comprar mais helicópteros estrangeiros. Eles estão criando um helicóptero avançado, com seus próprios recursos humanos e tecnológicos. No máximo em 2, 3 anos. Achamos isso uma coisa fantástica. Como é que o senhor vê isso? Isso é o que o senhor citou no exemplo do Vietnã, esse é o exemplo concreto. Por que a gente não chega a isso, general? E mais uma coisa, o Grupo de Apoio de Aviação do Exército está acompanhando essa alavancagem em termos tecnológicos de um país, até pouco tempo considerado um país emergente, dar esse salto em tecnologia? Primeiro, eu acho que eu tenho que fazer uma menção. A primeira observação sua, eu morei no Irã 2 anos e estive na África do Sul, então eu entendo o que você falou do desconforto, mas eu menciono como exemplo, porque você não falou de desconforto de falar da Alemanha nazista. Talvez seja muito mais até desconfortável, até pelos nossos mortos, em respeito aos nossos mortos, em 43, 44, etc, etc. Agora, a questão está em que, se nós falarmos, precisamos importar, não há saída, porque o país não pode parar. Agora, que tal daquilo que se decidiu importar, digamos, usemos os 60%, os 70%, e o restante enfiar a garganta abaixo no próprio país, seja em pesquisa e desenvolvimento, seja na área de fomento industrial, coisa que... É assim que eu vejo, quer dizer, os exemplos desconfortáveis é para dizer, olha, nós não precisamos repetir o desconforto, mas podemos fazer isso por uma decisão consensual nossa, e quem sabe até mobilizando a sociedade, porque não adianta nada. A nossa opção, ela é muito clara. Quer dizer, acho que o país entrou na ideia de que tem que buscar o consenso das coisas, das decisões. E aí precisaria uma mobilização talvez um pouquinho maior do que a que existe. É assim que eu vejo. Agora, os coreanos tiveram numa visita ao Centro Tecnológico do Exército, uma comitiva, eu diria até um pouco expressiva. Quer dizer, quando a gente leu aquele livro Da Imitação à Inovação, a gente talvez percebe um pouco mais, não é, o quanto é difícil para o nosso próprio país ter qualquer coisa parecida com a da Coreia. Não é? Porque eu me surpreendi quando aquele doutor do MIT escreveu o livro e ele começa a citar que, né, a Coreia tem uma história e uma cultura que não é pós 40 anos de dominação japonesa, não, é milenar. Nosso país aí não, só tem meio milênio. Então a gente faça a crítica que fizer, faça a autocrítica que fizer, a gente tem que levar em conta certas coisas. Eu não sei se eu abordei, não é como que você queria, quer dizer, agora eu acho que da essência da sua pergunta é a gente tentar de toda a ordem reduzir um pouco aquilo que nós compramos, que adquirimos fora, para fomento de pesquisa e desenvolvimento e para fomento da nossa indústria. É assim que eu vejo. Deixa eu só falar só uma coisinha bem rapidinha aqui também, que faz parte das minhas pesquisas aí que eu tenho feito para esse livro aí. Algo que eu acho que ainda não foi levantado aí, a importância extraordinária e fundamental de Nelson Rockefeller para as pesquisas brasileiras. Para esse livro eu levantei muitos dados aí que estavam dispersos. Ele montou, quando entra em crise o governo Roosevelt, eles tentam criar um novo New Deal para a América Latina. E ele se imbui daquele espírito calvinista americano de tentar civilizar aqui, mas não que nem o Bush está fazendo no Iraque. Ele achava que tinha que trazer conhecimento e criar um país moderno aqui. Então ele cria, depois que morre Roosevelt e acaba aquela agência que ele pilotava, ele vem com recursos próprios, a Fundação Rockefeller, então ele estimula os físicos brasileiros a irem para os Estados Unidos estudar a nova ciência que surgia, que é a ciência atômica.
ele estimula os biólogos brasileiros a entenderem essa questão da biotecnologia que começava a se formar na época lá. Ele estimula a pesquisa agrícola, não apenas com o desenvolvimento do milho híbrido que ele banca, mas também com a estrutura das instituições estaduais que mais à frente vão resultar na Embrapa. Então é um trabalho inacreditável. Todas as sementes plantadas naquele período acabaram vicejando. Hoje, quando você pega a ciência e a tecnologia brasileira, o que tem de mais avançado, tem uma base lá que, aquela história de Rockefeller go home lá, acabou sendo injusta para um sujeito que, inacreditavelmente, teve um papel fundamental aqui para o desenvolvimento da tecnologia brasileira. Última pergunta. Eu tenho uma segunda pergunta para o Marcelo. Marcelo, eu acompanhei uma declaração que você deu na imprensa a respeito da costumeira falta de recursos da pasta, né? E você disse que se tivesse uma alavancagem com a iniciativa privada, aumentaria mais os recursos, duplicaria. Gostaria de saber como é que está esse nível de cooperação com a iniciativa privada. Está embrionário? Está chegando a um patamar respeitável ou ainda há muita coisa para rolar? Como é seu nome, desculpa? O nome é Gil Duarte. Gil, o que eu acho é o seguinte, o governo fez o papel criando a Lei da Inovação, que fortaleceu toda essa área de contato com a empresa nas instituições de ciência e tecnologia. E fez também um outro papel, que criou a Lei do Bem em 2006. E a Lei do Bem nada mais é do que incentivo fiscal para que as empresas tenham áreas de P&D. Porque qualquer relacionamento que você tenta fazer com empresa que não tem área de P&D fica muito difícil. Quase que o empresário acha que o ganho ele é imediato. E, na verdade, isso é uma relação que se constrói a longo prazo. Esse relacionamento com material de biocerâmica, isso não começou em 2006. Isso vem de todo um estudo com empresas, com tentativas, há mais de 6 anos. Então, eu acho que as empresas brasileiras ainda vão ter que passar por essa transformação. Existem empresas que já têm esse setor, a própria empresa de implantes tem um setor de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, que é pequeno, mas que busca o relacionamento com as instituições de ciência e tecnologia. Eu acho que a Lei do Bem tem que ser fortalecida. A gente até fez um estudo recentemente no NIT, que eu coloquei o nosso NIT para receber alunos internacionais. Então veio um aluno francês e a gente permitiu estudar o que está acontecendo agora na França. E a gente percebe que o Brasil ainda está um passo atrás, que está discutindo os modelos, começou o modelo de incubação, depois parque tecnológico, e a gente vê que a política da Europa, principalmente a francesa, que foi o caso, ela está fortalecendo o que é chamado de clusters de competitividade, que são, na verdade, você colocar indústria e centros de tecnologia no mesmo lugar. Não é mais assim, perto não. É assim, vão ter que ficar, o pesquisador e o empresário tem que estar, da empresa, tem que estar no mesmo ambiente, na mesma estrutura física, que aí sim eles vão fazer a pesquisa em comum. Então eu acho que esse é o papel que o Brasil é capaz de... sempre o Brasil pega a coisa depois, né? Em 1980 foi o americano com o Bayh-Dole Act, depois o francês em 1998 com a Lei de Inovação Francesa e o Brasil em 2004 com a Lei de Inovação Brasileira. Ou seja, tudo leva muito tempo para chegar no Brasil, as ideias aparecem muito mais lá fora do que aqui, isso já é natural, né? Mas que a gente tem que reverter, evidentemente. Mas eu falo que as empresas ainda estão um pouco atrás, as instituições estão fazendo o seu papel, a FINEP está forçando muito isso, você vê que os editais da FINEP hoje é só incentivo para parceria instituição científica e empresa, subvenção econômica, pesquisador da empresa, o CNPq também está fortalecendo muito isso, ou seja, a gente está vivendo um movimento de transformação desse cenário, graças a uma política de governo, diga-se de passagem. Só 2 informações rápidas. Depois, na biblioteca do Projeto Brasil, nós temos 2 apresentações muito interessantes. Uma feita pelos franceses na última reunião, mostrando como que é o modelo francês de junção aí da tecnologia militar com a civil. E outra, acho que de uns 2 ou 3 anos atrás, o pessoal da Saab, sueca, lá mostrando esse modelo de juntar indústria e instituto dentro de um mesmo ambiente também, que
pode ser consultado lá e baixado do site do Projeto Brasil. Silvio, eu queria agradecer primeiro um convite que eu recebi para estar presente aqui na apresentação do seminário. Sou desenvolvedor de software na Teixeira, dentro do tema que eu chamo de ABCD, em termos de estrutura mínima, pequena. Eu estou testando um modelo de internet no estádio de 85 mil habitantes no interior de São Paulo. Eu estou na internet desde 98. Tentei ser parte do SEDAI, tentei fazer parte de institutos de tecnologia de software, do Softfest, e eu sempre encontrei uma dificuldade muito grande em que talvez o APIS ou outros sistemas de bolsa apoiem de investimento no desenvolvimento. O desenvolvimento de software é uma área muito sensível e crítica, porque você não tem nada que alavanque um bem material. Então, eu vou tentar resumir o meu problema na forma de 2 sugestões. Você falou da importância de redes de conhecimento. Eu vou além da importância do conceito de redes. Eu diria que o Ministério da Defesa, na presença dos militares da presença, desse com muita atenção o controle dos nodos das redes. O registro PR hoje ele tem um sistema chamado Policy Road, que mostra o caminho entre um site até a tabela de endereçamento do registro PR. Muitas vezes eu vejo sites de clientes meus fora do ar, eu aciono esse mecanismo e vejo nodos de empresas que praticamente controlam o tráfego da rede. Então eu poderia dizer o seguinte: a internet brasileira hoje ela sofre de um problema de controle de tráfego. Sem ter como provar isso, mas teoricamente apresentando como seria esse controle, eu poderia dizer o seguinte: existem softwares rodando em servidores que fazem switch de tráfego de rede que, em alguns casos, desviam o tráfego de rede. E esse desvio de tráfego ele é intencional em cima de áreas críticas. Então, alguns aspectos de tecnologia que possam estar sendo desenvolvidos e interagidos, alguns desses aspectos são bloqueados. Denúncia é uma experiência própria que eu passei. Eu senti isso, de repente eu comecei a monitorar que eu tinha um tráfego de visitação expressivo no meu site, mas não recebi nenhum e-mail. Alguns anos passados eu comecei a perceber grandes empresas no exterior. Aliás, meu site era listado 70% no exterior, Califórnia, Texas e outras localidades dos Estados Unidos. Eu comecei a perceber grandes empresas apresentando tecnologias que eu já mexia com aquilo desde 98. Eu sofri muito com isso. Hoje eu tenho como único produto sobrevivente de tudo isso o conceito de database em código aberto, de HTML database, com aplicações rodando na internet e volto novamente a sofrer problemas de bloqueio de tráfego. Então, eu penso que a internet brasileira ela tem que ser observada também na qualidade e garantia de que não vá haver desvio de tráfego para o site hospedado ou para a inovação hospedada. Porque o desenvolvimento tecnológico não acontece somente no núcleo acadêmico ou no meio militar. Ele acontece também no meio empresarial, onde a pressão por competitividade obriga determinadas empresas a buscar soluções que não existem. Isso acontece com muita escala, ainda mais em cidades pequenas. Elas têm uma necessidade de exportação para sobreviver muito grande. Ou seja, se você vive em uma cidade de 85 mil habitantes, você tem que buscar dinheiro fora dessa cidade. Porque ela já tem os meios de tirar dinheiro dela. Como é seu nome? Fábio Teixeira. Fábio, olha só, a gente tem no CBPF uma responsabilidade muito grande em coordenar uma rede acadêmica. Inclusive, por isso que eu coloquei essa exposição aqui falando da rede acadêmica, porque é uma área estratégica. Se é uma estratégica, deveria ser uma área da defesa, porque é uma área de comunicação entre as instituições. Então, é por isso que na física a gente chama muito
essas concentrações de hubs, né? Porque existem em várias áreas na aviação, você tem os aeroportos que recebem mais aviões, ou seja, aquilo ali pode ser um ataque fulminante para destruir uma infraestrutura de um país. E quando você percebe que essa infraestrutura é na telecomunicação, você tem que tomar muito cuidado, porque ali é um centro de convergência de informação que, se você destrói aquela unidade, você destrói toda a capacidade de comunicação na instituição, da nação, diga-se de passagem. Então, isso aí, eu acredito que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem consciência disso, está trabalhando para ter áreas de redundância na estratégia de comunicação, mas é claro, isso tem um investimento alto e está se construindo agora uma integração do país, que é mais importante você levar a internet às áreas mais distantes do país, fazendo do país realmente um país integrado nacionalmente. Então, acho que essa segunda parte, que é fazer as redundâncias das redes de comunicação, evidentemente que elas vão chegar. É claro que Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, isso já está mais do que integrado e tem que continuar integrando. Mas você pega mesmo dentro de uma cidade metropolitana como é o Rio de Janeiro, uma área metropolitana, você tem o CBPF que agrega todas as instituições praticamente acadêmicas do Rio, ou seja, ele é um forte alvo a ser atacado. Inclusive, nós temos até um projeto lá que chama Honeypots, desenvolvido junto com o centro, o SEMPRA, que é, na verdade, você atrair hackers de computadores e você fica monitorando os vírus mais modernos, que ali, como é um centro de alta conectividade, é o local da internet que tem a maior invasão. Então você consegue fazer estudos desse tipo de problema que tem hoje no Brasil. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo para o almoço aí. Eu só queria chamar a atenção de um ponto que sempre tem sido jogado para segundo plano aí, que é a questão da espionagem industrial. Você tem o próprio NIST, lá tinha representantes no IPT, tantas áreas aí. Essa é uma área que a BIM estava começando a desenvolver. Eu chamo a atenção para o aspecto absolutamente antinacional dessa campanha que se fez contra a BIM nos últimos tempos para proteger esquemas criminosos e tudo mais. Isso é uma perda muito, muito relevante para o país. Eu acho que tem que ser repensado aí essa maneira como que nós pegamos instituições e jogamos no lixo aí por objetivos espúrios aí. Queria agradecer muito aos palestrantes e vamos fazer agora um intervalo para o almoço. Muito obrigado.